Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. Aqui é a Débora Almeida e hoje nós vamos falar da série da Netflix Drive to Survive 2. E aqui comigo eu estou com o Rubens. Seja bem-vindo, Rubens! Obrigado, Débora, pela oportunidade de participar hoje do BBcast. É uma grande satisfação estar aqui, um podcast que eu admiro muito, a uma distância considerável. E nessa quarentena aí do coronavírus, eu que já estou amarrado numa cadeira porque você não me suporta mais, só tô podendo mexer a boca e os dedões, vamos falar, né, sobre a segunda temporada do Drive to Survive. Lembrando que teve a primeira temporada, já temos um BBcast que nós produzimos no ano passado, link no post. Bom, como é o mês das mulheres, eu estou aqui fazendo o host desse programa. E por isso, vamos agradecer os nossos apoiadores que estão proporcionando desenvolvimento, crescimento do BBcast, e nesse período de quarentena nós vamos trazer programas para vocês, até para poder dar aquela entretida, passar o tempo, né? Não vamos ficar só na Netflix, não. Assiste Drive to Survive, mas volta aqui e faz uma maratona do BBcast. Bom, os nossos apoiadores são Ricardo Banniman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Varli, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Mari Ângela. Bom, muito obrigado aos nossos apoiadores, a todos aqueles que contribuem mensalmente ao Boletim do Paddock. Acredite, os valores estão sendo muito bem utilizados aqui, estamos postando aí sempre que possível agora reviews, porque esse período de hiato do automobilismo será discutido no próximo episódio com convidados especiais, mas um agradecimento aí todo especial aos nossos apoiadores. E como a gente sempre fala, se não há possibilidade de vocês apoiar financeiramente o Boletim de Paddock, aquele RT maroto, aquela curtida num post nosso, um comentário, visualização do YouTube. Aproveitando, quem está ouvindo o BBcast, mesmo que não vá assistir os vídeos no YouTube, a reprodução do BBcast no YouTube, vai lá, se inscreva no canal, logo teremos lives, vídeos com informações, publicações rotineiras no YouTube, então já fica lá inscrito para quando começar a sair uma produção mais rotineira, né, contínua, detalhada, vocês já estejam inscritos no canal. Também recomendamos aí alguns canais lá no nosso canal do YouTube, fique à vontade, nossos amigos também produzem material e conteúdo de primeira. Bom, então depois de todos esses agradecimentos e tudo que já foi passado para vocês, vamos começar com o nosso programa. E, bom, Rubens, a gente assistiu a segunda temporada da Netflix, não foi que nem aquela doideira de assistir a primeira fazendo uma maratona. Dessa vez a gente optou por assistir pausadamente, e até porque já estava começando a conflitar com alguns outros compromissos nossos antes de ter essa pausa do automobilismo. Então não teve como a gente assistir tudo de uma vez, e a gente optou por fazer praticamente uma divisão de metades, né? Assistir 5 episódios, depois a gente, na verdade, assistiu mais 3 e assistiu os 2 últimos. E a gente queria discutir um pouquinho, porque quando a gente terminou a temporada, acho que a minha sensação e a do Rubens foi a mesma de que estava faltando algo. Mas antes de falar desses pontos, eu acho importante a gente começar a falar do que a gente mais gostou da série e pontos que foram positivos de todos esses 10 episódios.
Bom, sobre a série, eu acho que uma coisa que ficou bem interessante nessa segunda temporada é que, como você disse, a gente dessa vez não maratonou, então a gente não teve uma linha contínua assistindo a série. Uma foi, como você disse, o próprio Boletim Paddock teve uma mudança, né? Teve uma metamorfose muito interessante do ano passado para esse. Praticamente ano passado a gente só acompanhava a Fórmula 1 e a Stock Car. Esse ano já embicamos para a Fórmula E, final do ano, Copa Truck, desculpa, a Porsche Cup. Então tudo isso foi tomando tempo nosso e foi interessante porque a gente começou a acompanhar os bastidores dessas categorias também. Dezembro para a gente foi muito rico, que a gente conseguiu ir nessas categorias não só no sábado e no domingo, mas praticamente a partir de quarta-feira a gente já estava no Autódromo de Interlagos acompanhando. Então a gente via como é que a Rede Globo produzia os vídeos dela, como é que era a questão de entrevista. A Stock Car tem bastante bastidor, né? Exato, a Stock Car o ano passado, parabéns a quem trabalha na Stock Car, fez um trabalho belíssimo, manteve a gente sempre informado de como era a produção dela, então a gente já tinha um leve conhecimento de como eram os bastidores, então a gente sabia o que dava até onde que podia ir a Netflix na exploração dos bastidores da Fórmula 1, então essa perspectiva nossa aumentou. E quando a gente assistiu os primeiros episódios, a gente teve uma quebra das nossas expectativas, que foram muito altas. Porque a gente teve uma temporada 2019 da Fórmula 1 muito rica, muito forte. Ela foi intensa. Apesar de ter aquele domínio da Mercedes no começo do ano, foi uma coisa que eu tentava ressaltar muito nos textos lá do BP, falando a respeito de que mesmo com a Mercedes dominando o começo do campeonato, a gente tinha bastante disputa do meio de pelotão, tinha vários conflitos. Teve a circunstância da Alfa Romeo figurar lá em quarto lugar da posição do campeonato. Depois ela foi caindo. Então teve bastante movimento de modo geral no campeonato. E com a produção que a gente teve da primeira temporada, eu acho que era natural a gente ter uma expectativa muito grande com a segunda. Exato. E como a gente está falando, a temporada 2019 ela foi muito rica. A gente teve todas as corridas, teve algo. Até aquele patético, chatérrimo GP da França, ele gerou discussões. Eu lembro que foi uma coisa bem interessante que a gente falou. A Fórmula 1 morreu no GP da França. Podem jogar já a terra em cima do caixão. Fecha, esquece a Fórmula 1. E no GP seguinte, não. Já na Alemanha, já no GP da Bélgica, Monza, GP do Brasil, a gente teve todo aquele campeonato vivo, aquele campeonato forte. Então, toda a perspectiva que a gente teve para a segunda temporada da Survive foi de que seria uma série muito rica, muito forte. Eu acho que também teve o ponto de que chegou um momento, quando a temporada acabou, que tinha discussão do que a gente queria ver na série, que era, por exemplo, o GP da Alemanha e o do Brasil, acho que foram os principais, assim, de pedido e comoção em rede social, mas além disso, como a gente teve uma boa temporada, eu acredito que teve muita gente que também ficou com aquela sensação de que podia ter mostrado tal coisa de uma corrida, podia ter mostrado... acho que tinha bastante coisa que poderia ser mostrada, assim, que trouxe essa vontade, né? Eu acho o que matou essa questão de que o que seria mostrado, que nós queríamos mostrar, foi muito o sistema de códigos, o sistema que a Netflix utiliza para verificar o que mais agradou o público. Com certeza eles devem ter visto que muita gente quis assistir mais o primeiro episódio da temporada passada, que falava da Haas, então o primeiro episódio dessa temporada também foi um review daquele primeiro episódio. Lógico, teve um pouquinho, uns elementos ali a mais. Eu consegui rever essa temporada. A temporada não, eu assisti os 2 primeiros episódios ontem, antes da gente gravar esse programa. Até porque eu fiquei com aquela dúvida de se realmente a sensação que eu tive quando eu terminei de assistir a série condizia com o começo da temporada. E o primeiro episódio é bem legal porque ele tem uma mescla das equipes. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção desse primeiro episódio é o fato de que quando tem o pit stop, mostra a troca de todas as equipes juntas. Tipo, vai trocando os carros e vai passando todas as equipes. E naquela parte ali dá a sensação de que vai ser mostrado todas as equipes mesmo. Ainda que talvez... Na abertura, né, dos episódios. Exato. Ainda que pareça que vai sufocar, talvez, porque são 10 equipes e 20 pilotos, ainda assim dava a sensação de que a gente teria a abordagem de todas as equipes. E aí chega o segundo episódio, que é aquele episódio que passa a história da Haas inteira, que é um episódio só da Haas mesmo,
que tem poucos elementos de outras equipes. A Mercedes acaba aparecendo um pouquinho, mas é como a vitória do Hamilton. Então, ali, a narrativa do primeiro episódio tem a quebra do segundo, que aí já mostra pra você que não vai ser bem assim do jeito que você acha que seria. Vamos mostrar muito das outras equipes. Não, a gente vai mostrar algo que você... Não é que você já viu, mas que a gente entende que o público gostou. Uma coisa que dá pra perceber é que toda vez que vai mudar pra um GP, a câmera gira sobre o globo terrestre, né? E você vê aquela parte sempre da onde? Dos Estados Unidos. Então a ideia do norte-americano vendo da onde que tá... Porque assim, as categorias norte-americanas as mais famosas que eles têm, a Índia, a NASCAR, só correm lá no país. Uma vez ou outra a NASCAR já se aventurou na Austrália, no Japão, no Brasil, mas só que para eles querem mostrar, olha, sai a Fórmula 1 praticamente daqui dos Estados Unidos e vai até a Austrália. Então é praticamente mostrando... Da sensação que é tudo de lá, né? Saindo, como se fosse a Haas saindo dos Estados Unidos e indo para esses países. Então, eu acho que mostrar um pouco a Haas é mostrar pro fã de automobilismo americano um nome já conhecido, que eles já têm habitualidade de ver e que leva eles a ter uma sensação de conforto, porque o que vier daqui para frente é ganho, é normal, é tranquilo. Então, esses 2 episódios eu acho que gera uma zona de conforto pro telespectador que não é o fã habitual da Fórmula 1. Eu acredito que tem isso, realmente, e eu não tinha pensado nesse ponto, mas faz sentido quando você fala disso. E nessa temporada eles conseguiram trazer um pouco da figura do Gene Haas, que é o grande comandante da Haas nos Estados Unidos, né? Ele é o dono da equipe. E eu acho que é legal você trazer uma figura de vitória e colocar ele na Fórmula 1. Apesar da equipe não ter sido tudo isso esse ano, e teve bastante daquela quebra da expectativa deles, que eles achavam que iam crescer e não teve isso. Acho que foi interessante mostrar isso, mas eu sinto que o Gunther Steiner, por exemplo, ele tava muito mais forçado nessa segunda temporada. Porque ele viu a repercussão que teve, viu essa repercussão que teve dele no paddock, e foi algo que eles mesmo trazem na Netflix, o quanto que foi a mudança dele de um ano pro outro. Um ano ninguém tava nem aí pra quem era Gunther, e no segundo ano tava gente parando ele no paddock pra poder tirar foto. Ele não consegue andar mais pelo paddock sem ser incomodado. Ele se tornou uma estrela, né? É o que eu rockstar, né? É o que eu comentei. A métrica, né, que a Netflix deve utilizar para apurar se uma série deve continuar ou não, eles devem ter apurado que esses episódios que tinha o Gunther, que o pessoal voltava, porque tudo isso que você faz, pausa, volta no episódio, gera números, que gera estatísticas para a Netflix poder saber se uma série vai continuar ou não, qual o personagem que ela tem que trabalhar mais ou não. Então é por isso que existe toda uma evolução da série. E, como você falou, o Gunther se tornou um aço, o Daniel Ricciardo novamente foi explorado ele, o Carlos Sainz também, que na temporada passada ele teve a briga dele com o Fernando Alonso, esse ano foi com o Daniel Ricciardo. Então, todas essas coisas, essas informações, a Netflix recolheu da série passada e viu, bom, esses são elementos que a gente tem que apurar. 2 elementos que entraram esse ano e eles não utilizaram da forma correta, uma utilizou, mas a outra não, foi a Mercedes e a Ferrari. A Mercedes e a Ferrari estavam ausentes na temporada passada, nessa temporada estavam presentes, mas, para mim, a Mercedes foi muito mais bem explorada do que a Ferrari. Aquele episódio da Alemanha foi muito mais bem explorado do que o episódio que foi gerado para a Ferrari, que foi nos Estados Unidos. Mas logo a gente entra nos dois. Voltando aqui na questão de expectativas, como foi nosso início da temporada, foi uma coisa que eu comentei com a Débora. Eu faço uma linha muito parecida com os filmes que são baseados em livros. Filmes que o roteiro deriva de livros, que deriva de uma trilogia. O que acontece? Muitas vezes sai um filme que as pessoas não conhecem, que é baseado em livro. Aí a pessoa assiste o primeiro filme e fala, nossa, perfeito, vamos usar um exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, 3 livros. Primeiro filme, você vai lá, assiste Sociedade do Anel, tem os hobbits bonitinhos, tem toda aquela festa bacana, tem os elfos chegando, todo mundo, nossa, que bacana, vamos ler. Aí lê o livro, já fala, bom, tem alguma coisa de estranho. E percebe que o livro não bate muito bem com a série. E é mais ou menos o que aconteceu com a série da Netflix. O que acontece? A gente assistiu a temporada, a gente assistiu a Fórmula 1, a gente sabe o que aconteceu, a gente criou expectativas. E quando gera a série,
a gente vê muitas coisas e fala assim, bom, eu acredito que não tenha sido muito bem assim. Opa, no desenrolar dessa narrativa faltou isso. No questão do conflito do Vettel e do Charles Leclerc, por exemplo, tem a questão dos dois terem tido aquela primeira rixa ali no GP de de Monza, no GP da Itália, e depois nos Estados Unidos, onde que foi o GP que a Ferrari abriu as portas para a Netflix, já parece que nada para trás tinha acontecido, parece que a rixa começou ali. Então, assim, eles tiveram essas quebras na narrativa que não foi tão bacana. Assim, a temporada é boa, é espetacular, mas assim, quando a gente tem essas perspectivas de que a gente acompanhou melhor a temporada, a gente acompanhou melhor, né, a temporada de 2019 da Fórmula 1, que eu acredito que deve ter sido uma das temporadas em que a gente teve maior acesso a informações, acompanhou melhor os pilotos nas redes sociais. Eu acho que teve uma abertura muito maior. Jornalistas brasileiros que estavam inseridos na categoria trouxeram mais informações pra gente. Até nossa produção no Boletim Paddock se tornou um pouco mais ampla, um pouco mais pop em questões de trazer informações, ter informações dos bastidores encaminhadas pelas equipes. Então tudo isso gerou uma expectativa de que a narrativa seria um pouquinho mais, como poderia ser, homogênea entre todos os pilotos e todas as equipes, porque dava para se fazer, não tem como falar que não dava, porque a gente tem 4 episódios que poderiam ter se resumido em 2, então eu acho que dava 2 episódios ainda para fazer, mesclar os palhaços da Fórmula 1, Kimi Raikkonen e Lando Norris, a volta dos que não foram, Kvyat e, sei lá, Robert Kubica, fazer um episódio só dos dois. Então, assim, dava para se trabalhar em 10 episódios com todos os elementos que teve. Mas, assim, a série é ótima, não podemos negar. É que nós somos fã de Fórmula 1, fã de automobilismo, são fãs muito rigorosos. É um público chato, eles querem tudo no mínimo dos detalhes. Nós temos essa natureza, por isso que nós gostamos de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é o suprassumo do automobilismo. É uma coisa que o Emílio, amigo nosso lá do podcast F1 Brasil, fala. Depois, quando você acompanha a Fórmula 1, é difícil você ir para outra categoria, porque você tem o suprassumo do automobilismo, da disputa humana. E quando você vai para outra categoria, você tem que começar a ter uma imersão um pouco diferente, uma quebra de paradigmas. E já a série da Netflix, a gente tem essa exigência que a gente tem mesmo já com a categoria. Eu acho que, na verdade, a primeira temporada a gente não tinha um parâmetro do que esperar. E a Fórmula 1, ela sempre, pelo menos na época que a gente tinha, né, Bernie Eccleston lá no comando, era sempre muito fechado. E não tinha essa chance de conhecer os bastidores. Ele até apoiava que os pilotos não tivessem rede social. Então não tinha essa linha de você conseguir se sentir dentro dos boxes. E por ser uma categoria que, como o Rubens falou, é a categoria mais top do automobilismo, você também não tem acesso aos pilotos, às equipes, de uma forma como se você for, por exemplo, numa Stock Car, você vai ter mais acesso. Se você for numa truck, você vai ter muito mais acesso. Mas a Fórmula 1 sempre teve esse enigma e esse paradigma do que estava acontecendo ali dentro, porque a gente só sabia... Tipo, a Fórmula 1 antes era treino livre para quem acompanhava, mas para muita gente se resumia a classificação e a corrida. Você não parava para poder acompanhar outras coisas. E se você perdia a corrida, você voltava para poder ler um texto da corrida, por exemplo, ou tentava assistir a reprise. E hoje você percebe que tem algo além, que é os bastidores, que você pode acompanhar pelos pilotos, que eles mostram nas redes sociais dele a vida pessoal deles, tipo o Hamilton mostra muito disso. Outros pilotos fazem o mesmo, o Sainz, ele mostra muita coisa engraçada. A McLaren, né? Ela produz vídeos mostrando os bastidores dela. É muito interessante. Ano passado mesmo, teve um período que eu pegava tanto os vídeos da Fórmula 1 quanto os vídeos de algumas equipes, principalmente da McLaren, que ela mostrava o bastidor dela, tipo, dos GPs. E aquilo eu acho que já é algo que vai mostrando como que tá sendo a quebra dessa barreira que tá tendo. E na primeira temporada a gente não tinha muito o que esperar, porque a gente nunca tinha visto a Fórmula 1 fazer isso. Mostrar, abrir realmente, tipo, a catraca e falar, passa aí o teu cartãozinho VIP. Nós fomos credenciados, pra né, poder ver. Pra poder assistir a Fórmula 1 por trás dos bastidores. Exato! A gente só tinha aquela série que foi feita da Amazon pra McLaren, que mostrou a pré-temporada, salvo engano, 2017 da McLaren.
como foi frustrante, toda aquela questão. Já foi uma série bacana. Eu acho que aquilo ali abriu os olhos até para Netflix ver que ela poderia fazer um trabalho semelhante, próximo àquilo, e fez muito bem. E tem outra coisa. A Netflix ela chegou num ponto em que mesmo os jornalistas que estão lá há algum tempo não conseguem. Você não tem o acesso ao chefe de equipe, às vezes, no momento que ele tá tendo aquela explosão, que nem o Gunter. Porque se você é um jornalista e tá ali, você não vai pegar o cara naquele momento que ele tá explosivo, porque você sabe que você não vai ter No futuro você vai poder chegar a entrevistar ele. Exato, você não vai conseguir entrevistar mais ele porque você pegou ele no pior momento. E a Netflix tá ali, tipo, com a câmera fazendo de papagaio de pirata. Ela tá em volta pegando justamente essas partes. Então eu acho que é isso que acaba mostrando o quanto que o bastidor da Fórmula 1 é interessante. E ali naquela primeira temporada a gente queria saber o que a Netflix ia conseguir extrair da Fórmula 1, sendo que a gente via a Fórmula 1 como um campo de batalha completamente fechado. Eu acho que outro recurso também que foi legal, e o Rubens também ressaltou quando a gente estava assistindo a série, foi o fato de que nessa segunda temporada eles aproveitaram para poder pegar algumas coisas que os chefes de equipes e pilotos falavam: a Netflix vai cortar isso aqui, e trazia ou pro começo do episódio, ou colocava em alguma parte muito X que dava uma quebra na narrativa. A escola Francis Ford Coppola, né, de ensino. Pra quem não sabe, Francis Ford Coppola, quando ele dirigiu O Poderoso Chefão, ele tinha o costume de deixar a câmera ligada para pegar momento de atores. Então tem várias cenas em que você tem dessa câmera capturando os atores fazendo alguma coisa que foi inserida no filme. Uma das mais famosas é quando o Luca Brasi, ele tá treinando a fala dele, né? Porque ele era um lutador de luta livre, ele não era ator. Ele tava treinando a fala dele pra falar com Don Corleone. E o Francis Ford Coppola filmou aquilo e achou interessante. Ele falou, pô, vamos colocar antes, porque a gente mostra um cara que é grandão, é forte, ele não tem tato pra falar com as pessoas, sem ser por meio da porrada. E vamos utilizar isso no filme. E ficou perfeito. Tem outras cenas também que tem isso, questão da laranja, na hora que o Don Corleone tá comendo laranja, na hora que ele tá descascando ali, era uma parte que não era pra ter sido utilizada. Tem várias outras, na hora que ele tá brincando com o gato. Então, isso é uma coisa que, quando eu vi que a Netflix fez, eu lembrei de Poderoso Chefão. E foi legal isso, porque o Daniel Craig xinga, né, o câmera, o Hulk dá uma encarada com o câmera, brinca, xinga. O Gunter também fala. O Gunter. Né? Então é bem interessante que eles souberam utilizar esses making-offs, né? Essas coisinhas que ficou por fora. Aquela parte também que a Mercedes, né? Tipo, o Hamilton fala o nome da equipe errado. Não fala o nome completo. Eles poderiam ter falado, não, agora fala de forma correta. A da Claire Williams, na hora que ela fala, você vai me perguntar sobre o que a gente acha, se a vai ser vendida, vai ser vendida, vai acabar. Eu achei aquilo ali muito legal. É lógico, isso daí teve um pontinho de a Claire Williams, eu quero passar um recado pra vocês e me perguntem, porque eu tô com esse recado pronto. Ela ensaiou aquilo ali, né, no carro dela, indo pra Silverstone. Pensou muito muito. Então ficou interessantíssimo isso, achei bem bacana deles ter usado esses pontos fora da gravação, fora até do roteiro, e pra filmar. E uma coisa que a gente sabe é que a Netflix não vai em todas as corridas. Então, tem coisas que a gente vê por fora que provavelmente ela não filmou, ela não tem as imagens. Então, eu lembrei disso agora porque eu critiquei um pouquinho antes, né? Ela não ter retratado muitas coisas. Mas, né, a gente não sabe também o orçamento deles, né? Se eles têm um orçamento para acompanhar a Fórmula 1 durante toda a temporada. Eu, se fosse da Liberty, falava, eu pago para vocês acompanhar a gente. Porque vocês estão dando uma dinâmica muito maior pra minha categoria. Então, vem com a gente, montem aí nos trailers da Fórmula 1 para acompanhar a gente durante todo o ano. Bom, outra coisa que eu acho que é algo que dá para poder se discutir um pouco e ainda volta nos assuntos que a gente já tratou, é a respeito da presença das equipes. Eu sinto que a gente teve uma zona de conforto, principalmente porque a Netflix deve ter se utilizado dos dados que ela colheu da outra temporada para poder fazer essa. E aí talvez fique aquele questionamento, né? Na primeira temporada também a gente teve equipes que não foram muito bem abordadas
Então não tinha como você saber se quem ia assistir a segunda queria realmente ver ela, se baseando em dados que a gente tem da primeira temporada. E aí a gente volta pro marco que tivemos a Red Bull de volta. O Christian Horner voltou a falar sobre a equipe. Foi o personagem mais forte da equipe, né? Ele é realmente... Os chefes de equipe foram, né, os personagens mais fortes. O Franz Tost da Toro Rosso Alpha Tauri agora, né? Também apareceu e foi algo que eu falei pro Rubens. Ele não é uma figura que a gente vê tanto em questão dos chefes de equipe. Porque a gente consegue muito bem ver o Mattia Binotto, antes tinha o Arriva Bene, o Toto Wolff é muito mostrado. O próprio Christian Horner, ele aparece muito em transmissão. A gente consegue saber quem é a figura. Mas Cyril, né? Cyril também. Mas o Franz Tost, por exemplo, ele não é uma figura que a gente vê tanto. E acho que a Toro Rosso, a AlphaTauri, sempre ficou, né, na sombra da Red Bull, afinal é a equipe subsidiária. E eu acho que eles trazerem um pouquinho dele na Netflix é interessante mostrar. Eu acho que a entrada do Jean Todt foi uma das coisas mais interessantes que tivemos na série. Por quê? A gente já tinha o retrato do Christian Horner, a gente já tinha o retrato do Toto Wolff, do Gunther. Tinha o Binotto ali que chegou, já é entrevistado. Você assistiu a primeira temporada? Não, nem tem Netflix. Então, tipo, dane-se, eu tô aqui cumprindo o protocolo. Na verdade, galera, eu não tô tendo tempo de assistir Netflix, porque assim, porque meu carro não tá bom. Não tá bom, o túnel de vento não tá cooperando ali. O vento não tá tão bom assim, as andorinhas não estão migrando bem. Mas o que eu queria falar dos chefes de equipe foi legal a narrativa de cada um pra uma questão chamada erro ou problema que as equipes tinham. O Toto Wolff, ele foi um dos que levou o formato de resolução de erros que eu mais gosto e uma que eu mais gosto de utilizar, que é não brigue para saber quem que errou. A culpa não é de quem está envolvido, a culpa é do erro. Nós temos que culpar o erro, temos que pegar o erro, verificar o que aconteceu e sanar todas as possibilidades dele ocorrer. Ele é a diferença do chefe, do líder, né? O Toto Wolff, ele realmente é um líder, porque ele está envolvido com a equipe. E muitos ali se portam apenas como chefe. Tipo, o problema não é eles, o problema é alguém da equipe ou algo que a equipe fez, mas nunca ele. Um exemplo que uma vez eu vi sobre esquemas de liderança não foi com coaches, foi em um podcast, eu acho que salvo engano, do Jovem Nerd, em que eles estavam falando sobre Hitler, o Gengis Khan, não me recordo agora, em que eles falam, né, a diferença entre um líder carismático e um líder que utiliza da força. O Toto Wolff é um líder carismático. Ele é o cara que consegue atrair para ele as pessoas, porque ele tem um discurso em que ele não aponta erros. Ele fala, olha, somos todo um organismo vivo e todos têm que trabalhar de forma correta. Se um errar, não vamos culpá-lo, porque houve um motivo para o erro dele. Então vamos verificar o erro e tentar sanar para que nenhuma das possibilidades de trabalho nosso chegue naquele erro. Então esse trabalho do Toto Wolff foi muito bacana comparado com o que a gente viu do discurso de alguns outros chefes de equipe. Eu tenho um grupo com algumas amigas que gostam de Fórmula 1. É um grupinho que a gente fez porque a gente se identifica e tem há muito mais tempo. E a gente chegou nessa discussão esses dias a respeito da forma como a FIA trata as equipes. Mas esse não é o tema do programa, só queria abrir um parênteses nisso. A forma que a gente vê o Toto Wolff é o que a gente gostaria que tivesse na FIA, né? Tipo, ou ele ser o líder da Fórmula 1, porque como ele é carismático, ele tem esse jeito de se portar, ele vê que o problema é um problema que é pra todo mundo, não é só de uma pessoa. A gente enxerga ele como um líder e como alguém que poderia estar à frente da Fórmula 1. E aí foi uma coisa que eu até falei pra elas. Eu falei, por que a gente olha pro Toto Wolff como esse líder e não consegue ver o Mattia Binotto em absolutamente nada disso? Exato. A gente não vê ele. E aí, entrando nessas questões, o Binotto ele tem um ar de líder, mas eu acho que ele é muito mais engenheiro do que líder. Eu acho que ele é muito mais um cara para comandar a parte de engenharia da Ferrari. E era a época que a Ferrari vencia, né? Ele falta um cabresto para ele. Ele falta um cabresto para ele, falta
um campeão como era o Niki Lauda na Mercedes. Eu acho que falta, eles poderiam trazer um ex-piloto da Ferrari que tenha conhecimento, tenha capacidade para ali auxiliar naquele meio de campo. Eu acho que não seria feio pra Ferrari ter 2 pessoas na liderança da equipe. Tipo, a Mercedes, ela fez isso por um tempo. Ela tinha o Lauda, né? Tem. A Williams, ano passado, tentou, né? Quando o Patrick Head voltou alguns GPs para Williams. Mas eu acho que aí que tá na questão dos chefes de equipe que eu tava falando. O que acontece? Cada um tem uma dinâmica. E de repente você tem o Toto Wolff com essa narrativa de que ele pega o erro, culpa o erro e não os envolvidos. Aí você tem o Gunter, que culpa os envolvidos e o erro que se dane, não temos como solucionar, porque eu tô perdendo meu tempo enfiando o dedo na cara dos culpados. Aí você tem o Christian Horner e o Helmut Marko na Red Bull. Coordenando 4 pessoas, né? Na onde que ele pega e coloca, exatamente, coordenando 4 pessoas, mas só que, até o Christian Horner fala isso, né, que as 2 equipes é uma só, ele gerencia a carreira dos 4 pilotos, mas ele não gerencia os 4 pilotos, ele gerencia apenas 2 que são da Red Bull, mas onde que na Red Bull ele cobra resultados, e ele não deixa o piloto ter uma zona de conforto para dentro dos erros da falha dele até ele progredir. Então, o que aconteceu até com o Gasly, que critica o Gasly, que o Gasly ficava olhando muito telemetria, estudando muito, enquanto que ele não pegava e aplicava na pista o piloto vencedor que ele realmente era. E aí chega o Toshi, que é da Alfa Romeo, coloca o Gasly numa zona de conforto, começa a Alfa Romeo, não, Alfa Tauri, desculpa, a Alfa Tauri ano passado, Toro Rosso, na Toro Rosso, coloca ele numa zona de conforto, coloca ele numa situação em que ele começa a ter uma melhor habituação ao cenário da Fórmula 1, começa a se sentir à vontade, e a gente viu toda a progressão, todo o progresso que o Gasly teve no final do ano. Ele não foi um piloto brilhante, ele não foi um piloto vencedor, apesar que o Gasly, desculpa o termo que eu vou usar, as palavras que eu vou usar vão ser fortes, mas ele nunca foi, nem nas categorias de base. Ele sempre foi um piloto que demorou muito a se habituar nas categorias de base até ele vencer. Ele não foi um piloto que fez uma temporada, que nem é o Russell, fez uma temporada da F2, já foi campeão, foi para Fórmula 1. O Gasly não, o Gasly ficou alguns anos lá, em outras categorias de base ele também ficou alguns anos penando para poder chegar na Fórmula 1. Ele precisa de um tempo para se habituar e para evoluir dentro da categoria. E a Red Bull não, a Red Bull precisava de resultados imediatos. Foi lá, buscou o Albon. E as narrativas dos chefes de equipe são bem diferentes e é bem interessante a gente analisar isso, como são o progresso das equipes dentro de cada uma da forma com que eles tratam os problemas, os conflitos internos da equipe e como eles sabem encaixar isso dentro do que ele precisa. O Toto Wolff ele tem um jeito mais manager, mais CEO da equipe, né? Aquela coisa do cara que tá olhando a equipe sempre por cima. É muito interessante na hora que ele tá falando com a equipe lá na fábrica, que ele tá falando, a gente vai pra cima deles, que a gente vai brigar, que ele tá no meio de uma escada e tá olhando todo mundo por cima. Então ele tem aquela posição do imponente, enquanto que o Gunter, quando vai falar com a equipe, ele fala de dentro dos boxes na mesma altura dos demais, olho por olho. Então isso já cria uma diferença de sentimento entre os pilotos e as equipes, quer dizer, os seus chefes de equipe. Então, porque você já não tem aquela coisa do cara ser seu algoz, ser aquele cara que vai puxar a tua orelha se você cometer um erro. Porque por mais que o Toto Wolff tenha isso, você vê o Lewis Hamilton pedir perdão, desculpa pra ele, porque errou. Você percebe que mesmo ele não culpando os envolvidos, as pessoas ainda têm aquela questão de dar uma satisfação a ele. O Bottas, quando sai no GP da Alemanha, ele pede desculpas, então todos sentem essa obrigação de dar uma satisfação ao Toto Wolff, mesmo sem ele cobrar os erros dos culpados ali, de quem cometeu aquelas falhas. Bom, agora fiquem com o áudio da nossa colunista Cíntia Venâncio, que falou um pouquinho do que ela sentiu com essa segunda temporada. Então, falando sobre o Drive to Survive, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com essa segunda temporada. Na verdade, eu não sei se decepcionada é a palavra certa, mas a temporada 1 ela me deixou muito mais impressionada do que a segunda. Eu não sei se foi porque eu criei muita expectativa, né? Porque a primeira temporada ela foi sensacional. Então, eu acho que a segunda temporada ela acabou ficando abaixo das expectativas que eu criei. Mas nem por isso ela foi uma segunda temporada ruim. Essa porque quando eu comparo com a primeira
A primeira realmente mexeu muito mais os olhos. Nessa segunda temporada, eu acho que, novamente, eles deram muito destaque para a Haas e para o Gunther Steiner, porque eles devem ter entendido que ele foi um marco, né? Na primeira temporada, ele foi um dos grandes personagens da temporada 1, né, do ano passado. Aí eles acabaram repetindo a 12. E eles também deram muita atenção pra questão do Albon, Gasly e aquela troca de posição lá da Toro Rosso Red Bull. Eu senti falta de algumas coisas, assim, por exemplo, eles basicamente reduziram a McLaren ao Carlos Sainz, ignoraram completamente o Lando Norris, e eu acho que isso foi um dos grandes pecados, porque a gente que acompanha a Fórmula 1, a gente sabe do personagem que o Lando Norris é hoje dentro da categoria, né? E eu não acho que tenha sido, vamos colocar assim, a decisão mais acertada, excluir o Lando Norris do Drive to Survive. Vamos ver o que eles vão fazer para a terceira. E outras coisas, tipo Racing Point, né, Force India, Alfa Romeo, o próprio Daniel Kvyat também. O Kvyat teve pódio no ano passado e eles ignoraram o pódio, sabe? E eu acho que isso faz falta. Além daquela treta lá do Canadá, que eles também cortaram completamente, o que foi uma pena, porque eu acho que é o tipo de coisa que tem que mostrar também, sabe? Eu vi algumas pessoas dizendo, é o lado ruim, não é pra mostrar, não sei o quê. Mas não, gente, tem que mostrar sim. Tem que mostrar o bom e o ruim, tem que mostrar pras pessoas, né, pro público de fora, que tem problemas também, e que as pessoas, elas não concordam com algumas decisões. Então, foi, assim, deveriam ter mostrado, entendeu? Mas, como pontos positivos, eu vou destacar a produção da série, a edição de imagens, o uso de alguns momentos, as entrevistas e tal. Eu queria ter visto um pouco mais da Ferrari. Eu acho que eles tentaram ali colocar também uma pimentinha na relação do Leclerc com o Vettel e uma pimenta bem ardida. Queria ter visto um pouco mais da Mercedes também, eu acho que faltou. E não sei, apesar de eu ter gostado de algumas coisas, eu senti a falta de vamos colocar assim, a distribuição melhor de tempo entre as equipes. O ponto alto para mim, sem dúvida, foi o episódio do GP Brasil, até porque foi o melhor GP do ano passado, né? Desculpa aí quem acha que foi a Alemanha, mas para mim foi o GP. Então, eu vou colocar esse como ponto mais positivo da temporada toda. E eu espero que para a temporada 3, né, pro ano que vem, eles consigam corrigir esses pontos. Eu não sei como é que eles vão contar essa história direito, porque a gente já começou não tendo o GP de abertura. Então não sei se eles vão mostrar essas horas de indecisão, de ver o que foi que aconteceu nos bastidores, porque, querendo ou não, eles vão tá expondo uma falha muito grave da categoria, né? Que é justamente a de deixar a decisão de ter ou não um GP para o último minuto. E se eles não mostraram a treta do Canadá lá do Vettel por não querer expor os erros da categoria, pode ser que eles não queiram expor esse problema também. Então a gente tem que acompanhar para ver. Mas eu espero sim que a temporada 3 seja uma temporada boa, mas eu vou criar menos expectativas dessa vez, porque eu fiquei vacinada com a segunda temporada. É isso, gente. Beijo pra todo mundo e até o próximo. Até o próximo podcast, até a minha próxima participação. Cheiro, tchau! O que é interessante do que a Cíntia propõe é um pouquinho disso que a gente tá falando, né? De que a série ela foi boa, mas as nossas expectativas, as nossas vontades não foram satisfeitas, não foram atendidas pela Netflix. Eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que cada um teria feito uma série de um jeito diferente essa segunda temporada. Eu teria feito uma série mais sanguinária, com certeza. E é uma coisa que até o próprio Kevin Magnussen falou esses dias, que a Netflix coloca ele e o Grosjean como inimigos. E eles não são. O Kevin Magnussen falou, nós não somos inimigos, nós não se odiamos da forma que a série coloca. É que é uma rivalidade entre pilotos, entre companheiros de equipe, que é natural toda a categoria ter.
Todos os pilotos, acho que de modo geral, falam que o primeiro adversário que eles têm quando eles vão para uma classificação e depois pra corrida é o próprio companheiro de equipe, principalmente se ele tá largando do teu lado, né? Ali já coloca a rivalidade. Fora isso, depois você tem os outros 8 pilotos que estão ali disputando espaço 18. com você. 18. É que dependendo da curva, o Magnussen já levou uns 10, né? Já obliterou, não vai ter muita gente pra eu poder terminar a prova. Bom, a gente já falou um pouquinho que a Williams também foi retratada de novo nessa segunda temporada, mas a parte interessante que a gente tem aí desse episódio da Williams é eles justamente mostrarem um pouco da pré-temporada, como que a pré-temporada é. Isso é bem significante, principalmente no ano em que a pré-temporada foi televisionada, foi mostrado os carros, foram 8 horas de 6 dias mostrando de como é o desenvolvimento de uma pré-temporada, do quanto que é difícil, de como funciona você ter que preparar o seu carro para levar ele para pista, já pensando em peça que tem que estar sendo pronta. E ali eles mostram o desafio da Williams. No ano de 2019, eles perderam 2 dias e meio dos testes, então eles chegaram atrasados. E lá eles foram mostrando os bastidores da Williams, em que tinha um momento em que parecia que eles conseguiriam fazer um ótimo carro, porque era essa perspectiva que o Paddy Lowe trazia, né, de um carro melhor, de um carro que ia conseguir sair ali do fim do grid, e aí depois ele começa a perceber que não é bem assim, que eles não vão ter peça suficiente, que as peças não ficaram prontas. A gente tem uma coisa que é bem interessante, a Williams, ela fabrica boa parte das peças do carro, né, muito das coisas é eles mesmos que fazem, ou eles dependem de alguém para poder fazer. E enquanto a Haas tem o outro lado, né? A Haas, ela tem um carro que é um Frankenstein, que eles pegam peças de todo mundo para poder fazer o carro deles, para poder perder um pouco menos de tempo se preocupando nessa fabricação. Então eles ficam mais à vontade de pensar nas atualizações. E aí a gente mostra o lado, né, que é difícil para as duas equipes. A Haas ter que lidar e às vezes ter um problema e não saber de onde esse problema tá vindo, porque as peças estão vindo de lugares completamente diferentes. E a Williams tendo que lidar com a própria produção das peças e às vezes, apesar de saber aonde tá o erro, não tem o que fazer porque tem prazo para aquilo ficar pronto. Exato. O que foi interessante da questão da Williams é que eu mesmo, quando a Williams falou que o Paddy Lowe ia para a equipe, eu fiquei entusiasmado. Para quem já acompanha o BBcast, o Leite de Paddock, não sei se recorda, finalzinho de 2018 ali, eu falava, eu era toda hora até meio chato, falava, olha, a Williams vai conseguir ter um salto, o Paddy Lowe é um excelente projetista, ele vai conseguir levantar a equipe, é um cara que consegue fazer com poucos recursos, fazer um bom carro. Eu tinha essa expectativa, me frustrei bonito nessa questão, e a série mostrou que realmente foi frustrante para todos. Você tinha ali no dia que ligaram o motor, a discussão de que ainda faltavam peças, que o assoalho era muito complexo, que estava faltando, eram muitos detalhes para poder fazer as peças. Depois a ida para Barcelona, Claire Williams levando no avião, né, peças do carro, embalados. Depois chegando, levando no porta-malas de um carro. E tem aquela hora que o Paddy Lowe cumprimenta ela, vem com aquele papinho aí, tá frio, né? Café daqui é ótimo, né? E ela seca com ele, e você percebe que não é o perfil dela, que ela é ativa, boa, né? Simpática, mostrando ela brincando com o Robert Kubica e com o Russell no Autorama. Aquilo ali foi legal, deu uma dinâmica dela que foi muito bacana, enquanto você vê ela tão contente com os pilotos, mas fria, né? Com o Paddy Lowe, você percebe que ali mesmo... Ele foi um balde de água fria, né? A gente tinha essa perspectiva de que ele ia trazer, não os anos de vitória da Williams, mas ele ia tirar do poço. E na verdade não, ele conseguiu afundar mais ainda a equipe, né? Assim, eu não acredito que a culpa seja 100% dele. Não é dele. Mas quando ele tá nessa posição de tá fazendo o carro e tá gerando a expectativa... Porque você via ali que principalmente o pessoal que tava trabalhando com eles pra poder fazer o carro, os engenheiros, eles estavam envolvidos naquele projeto, né? Eles
tinha o Pedlow como o cara que, putz, é muito incrível a gente ter esse cara aqui, porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele Harry vai Potter ajudar voltou. a gente, e na verdade não é isso, né? E tem aquela questão, né? O Will Buston fala, né? Que as equipes, a Williams tava tendo aquela sensação de que ia conseguir, mas só que o Pedlow não acertou, mas só que a culpa nunca é só de um cara. É que eles tinham que achar alguém para culpar, tinha que achar alguém para ser o bode expiatório da equipe naquele ano, e foi o Pedlow. E é uma pena, eu mesmo, assim, acho que deve ter tido uma sequência de erros internos na Williams que culminou na saída dele. E foi como eu falei agora há pouco, ele saiu, aí depois de um tempo veio o Patrick Head. É lógico que não é um episódio pra gente falar sobre a Williams, mas só que a gente vê que toda a construção, até da temporada dela, aquela cena em que tem do Russell dando um fumo na equipe, falando, olha, eu me senti patético, idiota, dentro de um carro que não rende. Porque é uma coisa que até a Débora falou, um carro de Fórmula 1 lento ainda é um carro rápido, você ainda tá a 200 e poucos km por hora, mas só que assim, você tá a 14, 15 km por hora abaixo de um dos primeiros colocados, é muito. Tem aquela cena também da Haas que eles classificam bem e aí depois o carro começa a cair. Áustria, né? Que eles fizeram aquela troca do assoalho de meio de temporada da Austrália pra ver se acertava o carro. E teve a troca do câmbio também, né? Porque tinha desgastado e aí eles colocaram o novo câmbio lá e o Magnussen acabou classificando bem, mas depois na corrida ele começou a perder posição. Não, ele quebrou o câmbio, ele já perdeu posições de largada e foi uma prova que o Gene Haas estava com eles. Exato. Então aquela sensação do Gunter ter que dar a resposta pro Gene, ó, câmbio 0 km, quebrou. E aí você vê, né, que foi o que o Rubens trouxe de novo, né, que eu já tinha falado já a respeito disso, de que ainda assim é um carro rápido que tá perdendo espaço para outros carros que são mais rápidos que ele. Então, apesar de quando a gente fala desse problema da Netflix, talvez nessa temporada ter se dedicado a equipes específicas em episódios, esse episódio da Williams que ficou pro final foi um bom episódio. A Williams, ela traz um pouco disso, da vontade de você querer saber como é que é a equipe. A partir do episódio da Mercedes, né, em que já descartou, tirando os episódios da Haas, Renault teve praticamente 2 episódios, né? Aquele episódio da Renault, me desculpa, que coisa chatérrima, eu achei. Não acrescentou em nada pra mim. Desculpa, não acrescentou em nada. Eu gostei mais da primeira temporada em que eles mostraram o Ricardo tendo aquela fase de sair da Red Bull e ir pra Renault. E ali a gente já conheceu muito dele, porque a gente viu ele na casa, viu ele com os familiares, viu ele fazendo várias coisas e principalmente passando por essa narrativa de problemas. E aí ele foi pra Renault e eu não achei que foi tão interessante focar só nele. E foi algo que acho que antes da gente falar desse resto de temporada, vale a pena trazer o áudio da Rafaela, do Garota da F1, e aí a gente volta para poder discutir um pouquinho do que ela falou. Olá, ouvintes do BBcast, aqui é a Rafaela, da Garota F1, pela primeira vez com vocês em 2020, a convite da Débora e do Rubens para comentar. Infelizmente não é sobre corrida, não é sobre GP, nós estamos enfrentando uma situação bem triste com o novo coronavírus e a temporada foi adiada, como todos nós já sabemos, estamos chateados. Mas como não temos poder como indivíduos, né, como cidadão de frear isso, e a gente vai ter que esperar as coisas acalmarem, a gente dá um jeito de falar do que a gente ama, né, que é automobilismo e Fórmula 1. Então eu vim conversar com vocês sobre Drive to Survive, segunda temporada, que contra a maré eu acho a melhor temporada até agora. A maioria coloca a primeira temporada como melhor e eu realmente achei mais agradável a segunda. Mas é óbvio que eles não iam deixar eu aqui exaltar o que eu achei de bom da segunda temporada. Eu vim aqui pra comentar o que eu achei de ruim. E na realidade foram poucas coisas, então vai ser um relato um pouquinho curto, né? Não o que eu achei de ruim, mas o que faltou. Eu acho que tá todo mundo meio que com o mesmo pensamento, que é a questão de faltou narrativa pro Lando Norris, faltou pra Racing Point. E é claro, a gente queria todas as equipes, então colocar a Alfa Romeo no meio, mas eu acho que pra mim ela não fez tanta falta. O que mais fez falta foi realmente a Racing Point, principalmente porque seguindo a
a narrativa da primeira temporada sobre a questão da falência da Force India, seria muito interessante eles mostrarem qual foi o rumo que a Racing Point tomou, né? E a questão do Lando Norris de ser uma estrela em ascensão, ninguém pode negar isso, né? Ele é alguém que surpreendeu muito ano passado. E eles não falaram nada. Por sorte, a gente teve o Carlos Sainz para representar a McLaren, que também vem em um ano muito bom, né? Então, isso pelo menos não faltou. E ao mesmo tempo que eu achei que essas coisas faltaram, eu achei que teve excesso da Haas. A gente sabe que a história da Haas é muito boa, chega a ser cômica, né? Eles têm muita coisa pra contar, eles são boas fontes, né? Que a gente chama no jornalismo. Mas eu achei que exagerou um pouquinho, a gente já tá careca de saber as situações ruins que eles estão enfrentando. Então, mostra em um episódio, pronto, tá bom o suficiente, sabe? A narrativa foi um pouquinho repetitiva nisso. Só que como eu falei, vindo aqui falar o que tem de ruim, mas já vindo ser advogada, a gente não sabe qual liberdade eles tiveram. A Netflix teve dentro da categoria dessa vez. A gente não sabe se a Racing Point não falou, a gente não quer que vocês filmem a gente. Vai saber se o Lawrence Stroll não queria. Já pensou? Como que iam mostrar a narrativa deles? Falando, olha, o cara comprou a equipe pra dar vaga pro filho. Não é uma situação que as pessoas querem mostrar. Pelo menos se eu fosse o Lawrence Stroll, eu não queria mostrar isso pro mundo. Mesmo sabendo que foi isso mesmo que eu fiz. Então a gente não sabe. Talvez eles também não quiseram apostar no Lando Norris. E daí o Lando apareceu na metade do campeonato espetacular. E eles já, agora não dá mais. Ou então eles já tinham pauta demais. Como a Mercedes e a Ferrari liberaram um palco pra eles. Eles, não, vamos deixar isso de lado porque é melhor você colocar a Mercedes e a Ferrari, né? Então a gente não sabe. Então é aquilo, colocando na balança, o que teve de falta e falha não chega nem perto do quão bom foi o resto. Então tem alguns episódios que eu achei meio fraco, tipo o próprio da Ferrari. A Ferrari deu uma liberdade muito boa pra eles fazerem. O episódio não foi ruim, mas dava pra fazer melhor, sabe? Enquanto da Mercedes eu achei espetacular. Nossa, eles fizeram uma narrativa incrível. E eu tô super feliz que deu errado tudo no GP da Alemanha. Porque se desse tudo certo, não ia ser um episódio tão espetacular quanto foi. Então essas são as falhas que eu meio que vi, mas já defendi do porquê que pode não ter aparecido, pode não ter acontecido. De modo geral, eu gostei bastante e eu acho que ver o lado positivo das coisas é importante. Então, é um presente pra gente. Essa série da Netflix é um presente. Eles podiam muito bem não fazer. E eles estão fazendo. Então, vamos curtir o que eles estão fazendo. Teve aquilo de forçar a rivalidade do Daniel Ricciardo e do Sainz. Vamos ser sinceros. Boa parte das pessoas que assistem a série são pessoas que acompanham o campeonato de Fórmula 1. É muito difícil alguém de fora assistir. E quem de fora assiste, geralmente tá acompanhado de alguém que assiste. Então, a pessoa já vai explicar, não foi assim, tá bom? Claro que tem gente que talvez veja sozinho e pense, nossa, os caras se odeiam. Mas é uma minoria que não vai atingir diretamente os pilotos. Então eu acho que isso a gente pode ficar em paz também. Eu gostei bastante. E como a gente tá aí sem GP, sem campeonato, se você não assistiu, vai lá assistir. Ou se você assistiu, faz maratona direto. Assiste as 2 temporadas. É muito legal você ver a evolução que a Netflix teve em termos de narrativa. Então, é isso aí, galera. Pensem o lado bom que foi essa segunda temporada. Eu acho que a maioria vai concordar com essas faltas e falhas e talvez vocês até apontem outras que eu não tenha recordado agora. Mas eu queria agradecer mais uma vez o Rubens e a Débora pelo espaço. Como eu disse, é muito bom falar do que a gente gosta, principalmente nessa situação muito infeliz que a gente tá vivendo agora. Então falar de Fórmula 1 faz parte da minha vida e não ter corrida pra comentar tá me matando. Então foi muito bom participar com vocês. E pra quem não me conhece ou quem conhece também e quiser visitar de novo, vai lá garodaf1.com.br. Eu estou em todas as redes sociais como garodaf1, no Twitter, Facebook e Instagram. Um beijinho de longe, né, sem contato direto. Até a próxima! Bom, a Rafa, a gente não deixou ela falar muito dos pontos positivos, mas ela ressaltou algumas coisas que ela não gostou tanto. Tem um post dela muito bom, Sim. que tá linkado no post do episódio de hoje. Vale a leitura, então recomendo e sigam. Ela nas redes sociais. Todas as duas, tanto a Cíntia como a Rafaela, são 2 garotas excepcionais. Acho que assim, as hashtags Gear Powers Team tá sempre linkadas as 3, né? A Débora, a Cíntia e a Rafaela, porque são 3 garotas que representam muito bem o lado feminino do automobilismo, a cobertura do automobilismo. A Cíntia faz muito bem a Fórmula E, a Débora faz muito bem Stock Car, Fórmula 1 e a Rafaela, Fórmula 1 é excepcional. Tirando isso, vamos seguindo com
nosso Tirando os episódio. elogios, que são muito bem-vindos, vamos continuar com o programa. Rafa falou algo que é bem interessante, foi algo que eu também pensei nisso depois que eu terminei a série. Foi o fato deles terem colocado uma rivalidade entre o Ricardo e o Carlos Sainz. No ano passado, eu acho até justificável você colocar uma rivalidade muito entre aspas aí do Sainz com o Fernando Alonso, porque eram 2 pilotos espanhóis correndo por equipes diferentes que queriam destaque em seus países e que principalmente, né, um já tinha tido uma ascensão muito grande na Fórmula 1 e o outro tava querendo viver o que o outro teve, né? E quando começou a produção da série do ano passado, da temporada de 2018, que saiu em 2019, quando retratou a rivalidade entre Alonso e Sainz, a gente já sabia que o Sainz iria substituir o Alonso. Então a gente já tinha essa informação, eles construíram essa disputa entre os dois muito boa. Mas daí eles vieram com uma rixa que já estava resolvida do Ricardo e do Sainz. É porque o Ricardo só saiu da equipe porque ele não estava se sentindo bem na Red Bull. Eu não vou falar o que eu realmente acredito que fez o Ricardo sair da Red Bull, porque os fãs vão vir com tochas em casa para botar fogo, mas pra mim ele teve o medo do conflito com o Max Verstappen. Eu acho que ele procurou um pouco assim da zona de conforto dele na questão mental, de não estar num ambiente que não estava fazendo bem pra ele, mas ao meu ver, se você quer ser um piloto vencedor, você talvez ficaria na equipe que tá com mais chances. Apesar que a Renault, ela trouxe esse parâmetro de que ela poderia estar melhor, que ela poderia crescer, porque ela teve resultados que ela foi colhendo. Mas aí foi o lance de não ter enxergado o que a própria McLaren estava fazendo, né? Exatamente. Que Ninguém olhou pra McLaren. A ascensão da McLaren estava sendo maior do que a ascensão da própria Renault. A Renault, desculpa, ela não tem chance, não tem hoje, com o conjunto que ela tem, de bater de frente com uma Red Bull, que é a terceira do grid. A McLaren, falta também um chefe de equipe decente, né? A McLaren pode ter essa chance, como ela teve, e pode fazer. Então o Ricardo, ele foi muito mais ganancioso em questão de valores, porque a McLaren não deve ter oferecido muita coisa, porque a McLaren realmente não tem tanta grana assim, e ele não quis ir disputar de novo com um companheiro que era um jovem talento que estava vindo em ascensão, que era o Lando Norris. Então ele não queria ter esse conflito novo com um companheiro jovem. O que ele quis? Zona de conforto, que foi o que você falou. Ele vai para uma equipe em que o companheiro é um cachorro morto, que ele vai poder chutar à vontade. Agora com o Ocon ele vai ter uma disputa de mano a mano. O Ocon ele não é um cara que abaixa a cabeça. E ele tem o Toto Wolff como chefe. Então ele sabe que, como chefe de equipe não, mas como empresário. Então, exato. E ele também tem maior. O Ocon, ele tá numa disputa com o Russell, né? O Russell tá ali na Williams, mas ele, apesar de não ter um carro bom, ele consegue trazer um resultado ali pra Williams. Ele mostra alguma coisa. Visando os assentos da Mercedes, que em 2021 estarão livres. Eles precisam mostrar serviços. Os dois vão disputar. E aí, a Williams vai entregar um carro bacana. E aí a gente entende a frustração dele, até aquela cena que ele tá no motorhome do Toto Wolff. Ele fala, e aí, Toto, quando você vai pôr no teu carro? Você percebe que existe uma pressão até dos pilotos aspirantes da Mercedes em ocupar os carros da Mercedes. Enquanto que isso, agora, como você muito bem falou, e uma coisa que eu não tinha percebido, o Ocon vai querer mostrar resultado. Ele tem mais carro do que o Russell. E o Russell tem o Latifi. O Latifi não é tudo isso que dizem ser. O Latifi é um piloto mediano. Pra mim, ele tá na classe do Gasly, do Kvyat, do que ele tá na classe do Ocon e do Russell. Pra mim, são dois pilotos mais excepcionais do que o Latifi. E o Russell também, ele tem a vantagem de que ele já tá integrado na equipe, né? Ele já passou um ano na equipe. E a Claire gosta dele. A Claire gosta dele, a Claire ela vê o quanto que é um talento desperdiçado no carro que eles estão tendo, porque poderia ter tido, né? E ter uma chance muito melhor em desenvolvimento. O Latifi, ele já vinha fazendo testes pra equipe, mas era mais pra poder ocupar a vaga do Kubica, que a gente já sabia que ia sair, que ele só ia ficar uma temporada, do que acho que outra perspectiva ali no paddock. Então, sobre a rivalidade, agora pra fechar essa questão de rivalidade do Ricardo e do Sainz, eles quiseram criar a situação de que o Ricardo recusou a McLaren, o Sainz saiu melhor do que o Ricardo. Mas o meu problema dessa questão nunca foi isso, porque pra mim o erro sempre foi do Ricardo sair da Red Bull, porque ele perdeu mais chances do que se ele tivesse ido pra McLaren. Eu acho que a rivalidade do Ricardo tinha que ser muito mais ou com o Gasly
ou com o Albon ou com o Verstappen. Porque ele deixou aquele assento livre e perdeu pódios, perdeu vitórias. Com certeza o Ricciardo teria feito muito mais pódios, teria feito muito mais... O carro teria sido... Ele teria a ganhado Red Bull corridas. teria sido muito melhor. Teria sido a segunda do campeonato fácil. Tinha colocado Eles a tinham um Ferrari. carro pra isso. Os dois pilotos seriam segundo e terceiro e quarto, desculpa, fácil. E eu acho que eles também teriam mais um piloto com chance de provocar a Mercedes. Eu acho porque que faltou isso. o Leclerc não teria brilhado tanto. Porque eu acho que seria o Ricciardo teria ali uma posição. Então eu acho que assim, essa questão dessa rivalidade forçada não foi bacana, não foi legal. Então... Até porque são dois pilotos muito de boa, assim, no o Carlos Sainz, ele... no grid, eles estão muito tipo, a gente eu preciso vencer, eu quero ter a chance, pelo menos o Sainz, eu quero ter a chance de estar na primeira posição do pódio e tá ali com a McLaren, porque ele comprou muito a ideia da McLaren. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aí, que agora me voltou pra cabeça, né? Foi o fato do Carlos Sainz ter se mudado para próximo da McLaren, para poder ficar mais perto da equipe, poder trabalhar com eles, e o fato do Albon, né, ter se mudado para a cidade, que é o desejo de consumo de todos os pilotos, que é Mônaco. Eu acho que eu dei muito mais cara de uma realização da mãe dele do que dele. Porque é o que você falou, o Albon... E é legal que a gente coloca até essa questão dos dois pilotos, porque a Red Bull não quis mais o Carlos Sainz. E o Carlos Sainz, quando ele correu com o Verstappen, ele correu pau a pau. E quando ele correu com o Hülkenberg na Renault, eles correram pau a pau. E até mesmo já quase superando o Hülkenberg. Então, assim... que a gente tem é que o Carlos Sainz é um piloto excepcional. O Zac Brown fala isso, né? Fala, olha, é um piloto rápido, a gente precisava disso na McLaren. E o fato dele falar, olha, eu me mudei para perto, para Inglaterra, ele ficou longe da família, ficou longe da mãe. Ele é um latino-americano, então, latino-americano não, desculpa, gente. Ele é latino, espanhol, tem os mesmos costumes que brasileiros e latinos-americanos, então desculpa o lápis, mas só que vocês vão entender que ele tem aquela questão da família. É legal quanto retratam ele com a família. Primeiro que mostra o pai dele, que é o pica das galáxias do Rally, então você consegue venerar o cara ali nos 5 segundos que ele aparece na série. E mostrou que o Carlos Sainz deixou tudo de lado para focar na equipe. E ele mesmo fala, eu sou o piloto mais focado, eu sou o piloto que mais se dá pela Fórmula 1. Então ele é o piloto que tá ali, ele é o workaholic total, ele tá próximo da equipe, ele tá brigando, ele tá treinando, ele tá fazendo boxe, ele tá sempre com o empresário dele. Aí você pega o Ricciardo, que tá sempre com o personal trainer dele gostosão lá, vai jogar basquete nos Estados Unidos, vai fazer isso. O Albon se muda para Mônaco, que é um GP por ano, fica longe da fábrica da Mercedes. Agora com o da Red Bull. Agora com o coronavírus ele deve estar lá preso em Mônaco. O Carlos Sainz está na Inglaterra, ele tem chance de ir na fábrica, tem chance de trocar um feedback mais rápido com as equipes. E aí, tipo, quem que tem mais a dar pela Fórmula 1 é o cara que vai conseguir mais. E o Carlos Sainz, ele tá colhendo o que tá plantando. Eu acho que a perspectiva... O Ricardo foi otimista na questão de ter esperado que a Renault fosse continuar. É claro, a gente não tem como saber o desenvolvimento de um campeonato. Não. Até porque, em um momento, a gente achou que a Haas poderia ter sido algo melhor em 2019. Foi um completo fracasso. É que a Renault... Mas a Renault... na verdade, ela se valeu de outras equipes não terem ido tão bem pra ela ter ficado ali onde ela ficou em 2018. E aí, se você olha para o mesmo ano que foi 2018, a McLaren tava ali. Bom, nosso carro não tá tão bom, mas a gente já tá se livrando de um problema que foi ter a Honda. Então a gente já vai voltar aqui pro eixo e pra algo mais... uma zona de conforto nossa que a gente sabe que a gente consegue trabalhar. Aí eles pegaram em 2019, que foi o desafio ter 2 pilotos novos, porque não tinha, né, nenhum ali, mas tinha o Alonso por trás, que trazia a bagagem dele de ser um piloto que conhecia muito da equipe, podia se doar ali em alguns momentos. Eles colocaram a figura de 2 pilotos novos, que mostrou muito a união de você ter esses 2 pilotos juntos, realmente pensando na equipe. E a McLaren, ela foi construindo algo ali para ela poder crescer, né?
E a Renault, a gente olha pro Cyril, que teve um plano muito ambicioso com o carro, que não foi pra lugar nenhum. Lá na fábrica eles mostram que eles têm uma puta de uma fábrica, uma ótima infraestrutura, mas a fábrica da Renault você não vê gente trabalhando. Tipo, mostrou ali a parte da Renault, mas parece que não tem ninguém. Enquanto as outras equipes você vê bastante movimento de gente trabalhando. E vocês perceberam que esse podcast só tem um plano de fundo, a série, e a gente tá discutindo como foi a temporada ano passado. Mas por quê? Porque durante os episódios, a gente dava pausa nos episódios e começava a discutir essas questões. E essa questão que a Débora falou da Renault, no momento eu quase interrompi ela pra falar que é o seguinte: a Renault, na história dela na Fórmula 1, ela só teve sucesso realmente em 2 temporadas, que foi 2005 e 2006 com o Fernando Alonso e o Briatore. Acabou. A Renault sempre que esteve na Fórmula 1, ela foi muito mais fornecedora de motores do que equipe de Fórmula 1. Equipe de Fórmula 1 na década de 80, quando ela veio com a Era Turbo, que ela veio com pilotos excepcionais, que um deles foi o Alan Prost, ela não ganhou temporadas, ela não conseguiu nada, ela não conseguiu fazer bonito em frente a nenhuma equipe. Aí depois ela teve o retorno dela, quando saiu a Benetton e se tornou a Renault, e aí já começou com o Fábio Briatore. Tudo aquilo foi construído com o tempo, mas eu acho que muito mais aquela Renault venceu por fator Flávio Briatore e Fernando Alonso do que capacidade técnica da equipe, que depois dela virou uma draga. Até ela sair, depois que retornar agora novamente, ela continua sendo uma equipe sem expressão. Para mim, ela não consegue entregar. É a mesma coisa que o pessoal fala do motor Honda. Quando teve aquela expectativa do motor Honda na McLaren, a Honda ela só conseguiu fazer motores vencedores para a Fórmula 1 quando ela esteve com a Williams e a McLaren na década de 80. Acabou aquela década de 90, ela só foi fiasco, ela só foi meio de pelotão pro fim. Então, a Honda se encaixou bem com uma equipe agora que é a Red Bull, perfeita. Foi o que não aconteceu com a McLaren, por causa de políticas e entendimentos da equipe. E era uma crítica que eu tinha na época, de não ter uma segunda equipe para testar motores da McLaren. Da McLaren não, desculpa, da Honda. Então, a Renault ela já não consegue isso mais. Ela não vai ter mais uma cliente. Então, eu acho que tudo está perturbando o ambiente. E o Cyril já é um cara que não consegue. Já é a segunda temporada que ele fala: se eu não entregar resultados, estou desempregado. Cara, ele continua, não tinha que ter a terceira chance para ele, não. O Cyril é aquele cara que ele deve ter algum pendrive com os podres dos dirigentes da Renault e ele fica ameaçando, que é a única forma de explicar a presença dele ali ainda na Renault. Eu não consigo ver o Cyril como um chefe de equipe, apesar do fato de ter ressalvas com o Mattia Binotto. Eu acho que o Mattia ele ainda tem uma leitura muito melhor do que está acontecendo do que o próprio Cyril. E aquela coisa, né? Parece que a Renault realmente ficou sem dinheiro depois que trouxe o Ricciardo, porque ela não conseguiu mais desenvolver o carro, né? Na verdade, acho que eles tentaram ser um pouco mais justa, na verdade. Acho que eles tentaram fazer realmente um carro bom para poder estar à altura do piloto que eles estavam contratando, mas abriram um leque de possibilidades tão grande num carro e depois não conseguiram configurar nada daquele carro. Pra quem não lembra, na pré-temporada eles passada, falaram, a gente né? falamos que o carro carro é super... Renault, ele era super versátil, ele era aceitava... pra pista de alta, pista de baixa. Ele aceitava várias configurações, ele tinha inúmeras possibilidades de montagem, de substituição de peças. Era um carro dos sonhos de um engenheiro, que ele poderia fazer várias coisas em que ele não ia perder a confiabilidade, ele não ia perder nada de estrutura. E quando foi passando a temporada, eles viram que com esse leque imenso de possibilidades que eles tinham de configurar o carro, eles não conseguiam acertar. O que eles conseguiram fazer em Barcelona, eles não conseguiam replicar nas demais pistas. Então isso foi o calcanhar de Aquiles desse carro. Eu me impressionei muito na pré-temporada, elogiei muito, mas na hora que chegou já na Austrália, a gente já viu que não era tudo aquilo. Eu acho que mais 2 coisinhas para poder encerrar esse episódio. A primeira coisa foi o fato de terem deixado a cereja do bolo pro final, que foi o GP do Brasil. Teve bastante imagem do GP do Brasil. Eles conseguiram pegar outros takes de câmera para poder mostrar algumas disputas. Eu acho que isso foi muito enriquecedor dessa parte. Eles tiveram um bom episódio porque tinha, né, mostrando o Gasly que passou por todas as merdas do ano e conseguindo um pódio. E aí o próprio Carlos Sainz que
tava ali naquela afobação de conseguir trazer um resultado para a McLaren e finalmente conseguiu o pódio. E eu acho que a cena mais espetacular disso é eles na dúvida se eles realmente subiam pro pódio para poder comemorar, porque não ia ter outras equipes ali com eles. E aí eles mostram que não, a gente perdeu muito durante esses anos e a gente merece ter um pódio só pra gente. Vamos subir lá pra poder comemorar. E o GP do Brasil, ele pôde trazer isso e eu acho que é um marco, né? Algumas coisas podem acontecer em outras corridas, mas por ser o GP do Brasil, por ser uma pista que a gente tem referências de inúmeros pilotos vencendo aqui, o fato de ser Interlagos, que é uma pista extremamente desafiadora e não tolera muitos erros, né? Ela cobra os pilotos de várias formas, as equipes sofrem com o calor que tem e esses pontos foram interessantes nessa prova. Exato. O GP do Brasil que ficou bem legal. Primeiro que teve alguns erros até com as imagens do GP do Brasil. Que quando tava passando o GP dos Estados Unidos lá, toda aquela questão da Ferrari, eu acho que eles não tinham muitas imagens do grid e eles precisavam mostrar todo aquele drama pré-grid ali. Eles usaram umas imagens do GP do Brasil e de repente aparece a Cecília, que é uma das assessoras de imprensa do GP do Brasil, conversando com o João Doria, ali com as propagandas do GP do Brasil, e a gente percebe, porque o GP do Brasil tem aquela faixa verde-limão, né, na beirada, mas tirando isso, o último episódio do GP do Brasil pra mim foi o mais esperado, porque eu queria saber como foi retratado, eu queria saber como foi os bastidores do GP do... Quer dizer, da ida do Carlos Sainz pro pódio. A gente tem amigos jornalistas que fizeram a cobertura da etapa e eles contaram pra gente, falou, nossa, gente, foi assim uma tensão, porque quando saiu que o Lewis Hamilton estava sendo investigado, que ele confessou até mesmo por Rubens Barrichello na entrevista de que ele seria, né, que ele pediu desculpa porque ele errou, então a gente tinha toda essa tensão, então foi uma situação bem bacana da forma que foi tratada. E esse momento que a Débora relatou é sensacional. A assessora de imprensa falando, não vai ser legal, todo mundo vê. E aí o primo do Carlos Sainz, que é empresário dele, falou, olha, do que você tá falando? Você tá louca? Tipo, a gente tem que subir. O cara trabalhou a vida inteira pra ter o primeiro pódio, pra chegar lá, e você quer tirar isso dele? Aí ela foi voto vencida, e o pessoal da McLaren subiu, o Carlos Sainz comemorou, e acho que foi um dos pódios mais bacanas que normalmente você tem lá só o piloto e o engenheiro que é indicado para ir, e dessa vez não, ele estava com todos os seus pares, estava com toda a equipe comemorando o pódio, então foi muito bacana. E como a Débora disse, a série inteira foi bem construída para chegar no ápice do GP do Brasil, onde que a gente teve toda a construção do Gasly, né? Teve a construção do Albon, teve a construção do Carlos Sainz, e os três se tornaram os personagens justo do último episódio. E eu vou falar pra vocês, eu vi, cara, é uma coisa que eu falo, tem coisas que eu tenho comigo de Interlagos que ninguém nunca vai poder tirar de mim, que é o Max Verstappen dando aquela salvada no GP do Brasil de 2016, que ele quase bateu ali na subida para ir pra reta, que, cara, é uma coisa que é viva ainda, e ver o Gasly e o Hamilton subindo pareados da junção até a linha de chegada é uma das coisas mais arrepiantes que eu tenho de lembrança, assim. Tem hora que quando eu lembro, eu lembro desde a vibração do público até a visão de você ver uma Toro Rosso batendo numa Mercedes numa das curvas mais fodas que tem do automobilismo mundial. Que é uma das curvas mais desafiadoras que tem. A Força G é monstro. Você tem os caras roda com roda. Olha, foi um espetáculo. Fechou. Nesse ponto a Netflix fechou muito bem a temporada, a série. Brincando que depois tem os depoimentos dos pilotos de chefe de equipe, que ficou mais sensacional ainda. Mas esse momento do GP do Brasil ter sido o ápice, sabe? Ter mostrado assim, olha, fechamos bem. E realmente excluíram Abu Dhabi, que Abu Dhabi foi uma corrida chata, monótona. Cumprir tabela, né? Não teve nada de empolgante. Então foi muito bacana. Eu gostei. Senti falta do GP do Canadá. Eu acho que poderia ter sido muito mais trabalhado, porque eu acho que foi um GP que geraria um pouco mais de assunto para se debater, principalmente naquela questão do... Como é que é o nome? Da Ferrari, de mostrar, porque aquilo ali para mim sim foi um golpe duro pro Sebastian Vettel. Eu acho que Bahrein ter falado sobre a perda da vitória pro Leclerc também, eu acho que dava para ter construído os personagens dessa forma, sabe, ter feito eles tiveram como a jornada usar a Ferrari do herói, e não usaram, né? A jornada do herói dos dois, de os dois ter perdido uma vitória
e ter ido construindo uma temporada até chegar a vitória do Leclerc em Mônaco, que já foi um GP todo conturbado, né? Com aquela classificação ridícula que teve. E do Sebastian Vettel, que ganhou em Singapura, depois de uma jogada de estratégia dele, e um lance que o Vettel conseguiu muito bem foi ter rendido com pneus ruins, numa pista de rua, ele ter feito... Suja, ele ter feito ter sido monstro com o carro, com pneus já desgastados, e ter conseguido ter feito um pit stop além, porque ele sabia da estratégia do Leclerc, então ele conseguiu quebrar a estratégia do Leclerc e da Ferrari. Eu acho que toda essa construção faltou. Eu acho que a construção dos dois personagens da Ferrari faltou. O da Mercedes, que foi no GP da Alemanha, ficou bacana porque mostrou a construção do Lewis Hamilton, que fala, não, eu sou um cara que sempre fui preparado para vencer, para brigar, para disputar. Aí de repente chega no GP, o cara tá doente. Eu acho que eu teria usado mais uma narrativa nesse quesito. O fato de que quando você corre em casa, nem sempre as coisas dão certo. Ali eles estavam correndo na Alemanha e eles estavam completando 125 anos e tinha o fato deles estarem comemorando isso, que era um aniversário da equipe em casa, porque a Mercedes é alemã e eles não tiveram uma corrida boa, a chance que o Bottas teve, ele desperdiçou e acabou com o sonho ali da Mercedes, e dava pra poder voltar ali no primeiro GP do ano, né? Na Austrália, quando o Ricardo acabou perdendo a asa também, teve que abandonar a corrida. Tem essa construção no GP da França, com a Renault, tem da Claire Williams falando que Silverstone é a casa deles, que eles têm toda aquela emoção. Tem essa questão de se correr em casa, você não ter bons resultados, né? E eu acho que fora isso do GP do Brasil, e uma coisa que eu acho que, né, eu discordo um pouquinho da Rafa, o fato da gente não ter tido a Alfa Romeo, mas também poderia servir para poder mostrar um pouco do conflito, né, com a Haas. Porque no mesmo GP que a gente tem o Magnussen e o Grosjean batendo roda com roda, a gente tem os dois carros da Alfa Romeo se respeitando, fazendo a curva e largando juntos, assim, sem ter nenhum problema. E isso se repetiu também no GP do Brasil, que enquanto a gente tinha vários conflitos ali na relargada, o Raikkonen e o Giovinazzi acabaram se respeitando demais para poder nenhum dos dois perder ponto. Eles precisavam desses pontos para equipe. E mesmo a gente tendo o problema do Giovinazzi não ter ido muito bem na temporada de estreia dele, a gente teve o fato de que eles conseguiram vencer a Haas dessa forma, né? Isso que a Rafa falou, a gente também não sabe o quanto que as equipes deixaram se mostrar e quiseram participar dessa narrativa. Mas, por exemplo, eu gostaria de ter visto o Frederic Vasseur, que é o chefe de equipe da Alfa Romeo, falando um pouquinho dos pilotos dele. Afinal, ele tem o Raikkonen, né, que é a figura que a gente mais espera ele falar alguma coisa e ele não fala nada. E de fala, a gente teve a falta de rádios, né? Porque eles ficaram naquele... A rádio que box, era só... box. Rádio, check, ok. Não teve algo além, assim. Isso também faz falta, né? Porque a gente tem acesso a isso no aplicativo da própria Fórmula 1. Mas eu acho que foi uma boa temporada, se você parar pra poder analisar, teve muita coisa boa. Realmente foi uma construção narrativa que eles cresceram de um ano pro outro. Eu acho que para uma terceira temporada, que ali na segunda eles já deixaram prometendo ter uma terceira, isso se a gente tiver campeonato esse ano, né? Porque o coronavírus não está permitindo sair de casa. Vão mostrar Drive to Survive versão corridas virtuais. Mas enfim, eu acho que para uma terceira temporada talvez valha a pena trazer essas outras figuras que ficaram de fora. Alfa Romeo, Racing Point, agora a AlphaTauri, que trocou de nome. Mostrar mais dessas equipes também, porque elas fazem parte ali do meio de pelotão e estão disputando alguma coisa, né? Esse é o último ano, a gente ressalta de novo que é o último ano que eles têm esse dinheiro para poder rasgar. Ano que vem já começa o teto orçamentário. Se der tudo certinho, né, bonitinho, a gente vai trazer essa discussão no próximo episódio do BBcast. Mas eu acho que, de modo geral, é um presente pros fãs ter essa série. Nesse período que a gente tá sem corrida e sem saber quando que vai voltar as provas,
vale a pena voltar, assistir a primeira temporada, assistir a segunda, fazer essa análise do quanto que os pilotos cresceram de um ano para o outro, principalmente porque você tem acesso a esses bastidores, entender o que está acontecendo na Fórmula 1. Para o público americano é saber que a Fórmula 1 está indo para os Estados Unidos dessa forma, chamando mais a atenção das pessoas de lá, e vale a pena, acho que, recomendar essa série para uma pessoa que não gosta da Fórmula 1, ou tem essa visão de que, poxa, a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu. Dá pra você mostrar isso. Eu acho que até pros nossos pais, quem tem a oportunidade de sentar com os pais para poder assistir algo, talvez colocar essa série e resgatar um pouquinho do que eles tinham antes, que eles assistiam, mas eles não têm ideia do que é por trás. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui ir num paddock de Fórmula 1 e acompanhar as coisas como jornalista, meu pai me perguntando como é que era lá dentro, porque ele também sempre teve essa visão de que praticamente não tinham lá dentro, porque você não conseguia ter acesso a isso. Então, eu acho que vale a pena essa série por conta disso. Exatamente, e o que é legal no último episódio é a hora que eles liberam o microfone pros pilotos, pros chefes de equipe, todos falando, não sei o que é a Fórmula 1, aí vem o Kimi Raikkonen, isso aqui pra mim é um passatempo, é muito bacana que eles deixam eu correr, tipo aquela frieza dele, zero emoções, achei muito bacana. E é uma coisa que eles falaram que achei muito foda, e na hora que eles falam, olha, esse ano a temporada vai ser espetacular, porque é o último ano que a gente tem cheque em branco, que a gente pode gastar à vontade. Então é o último ano que a gente vai botar pra quebrar. Então você percebe que todas as equipes, ela quebra aquela narrativa que a gente tava tendo, de que seria somente uma temporada de transição. Quebra aquela narrativa que o pessoal teve, fala que nenhuma equipe trouxe carros tão com muitas novidades para essa temporada, e na verdade eles trouxeram, e eles mesmos apontam isso. E para quem ouviu o BBcast que a gente falou da pré-temporada, a gente fala que os carros tiveram evolução, sim, houve mudança, sim. A única diferença é que o que está dando certo eles não alteram, eles só melhoram, mas mesmo assim já é uma mudança. Então foi muito bacana. Eu acho que a temporada, mesmo com essas faltas, é porque, como eu falei no começo, o fã mais chato que tem de qualquer esporte é o fã da Fórmula 1, é o fã de automobilismo, porque é a categoria, a modalidade esportiva mais cara, ela é mais, como poderia dizer, que tem maior glamour. A gente está quebrando esse glamour, essas barreiras que foram criadas pelo Bernie Ecclestone. Esses dias a gente sentado numa mesa, no dia do lançamento do livro do Reginaldo Leme, com o Dando, Velocidade Alta, com o Grum, do Fórmula 1, a gente estava conversando sobre isso, né? Como seria interessante ver um Drive to Survive de temporadas como a de 88, 89, 90, 2008, 2012, que foram temporadas, até a de 1999, né? Que foi aquela em que o Irvine não foi todo aquele piloto que a Ferrari precisava para ganhar o título. Então tem temporada que a gente fica se perguntando como seria o Drive to Survive. E quando a gente tem a oportunidade de ter da nossa temporada contemporânea, a gente tem que valorizar, mas é lógico, as nossas críticas servem para poder auxiliar a Netflix a melhorar. É lógico, eu não estou falando que eles vão ver um podcast, eles vão ver algum tweet nosso e vão alterar, mas só que, como eu falei, a métrica que eles utilizaram de números dos episódios que foram mais assistidos, dos momentos que a gente mais voltou no episódio, foram utilizados para gerar esse conteúdo. É lógico que agora, se eles perceberem que o episódio da Alemanha e do que teve da Ferrari, que foi dos Estados Unidos, teve mais visualizações, GP do Brasil, com certeza, se a gente ficar voltando assistindo ali, eles vão perceber, opa, teve uma coisa no GP do Brasil que a gente perdeu. Tem uma coisa ali, tem uma importância nesse GP que é interessante a gente assistir. Então tudo isso vai moldando já a próxima temporada, que vai ser em 2021. Quer dizer, lançar em 2021, sobre a temporada 2020, eu já fico me perguntando como eles retrataram a Austrália, né? Como foi o retrato daqueles momentos da Austrália ali, a pré-temporada já. A pré-temporada é algo bem interessante, porque a gente tem aquele aquecimento, que foi o único momento que a gente viu os carros na pista, né? Toda aquela preparação, e depois, 2 semanas depois, o mundo mudou completamente e não teve a realização do GP de abertura do ano. Eu acho que essa é uma narrativa interessante também. Quem lembra quando a gente teve o BBcast sobre a pré-temporada, eu critiquei muito o pessoal que tem o discurso que pré-temporada não serve de nada, pré-temporada é muito longa, não serve. Eu fico imaginando como as equipes devem estar deitando e enrolando com os dados que elas obtiveram na pré-temporada. Agora elas estão tendo chance de reproduzir tudo que elas colheram, tudo que eles tiveram da pré-temporada
e aplicar nos carros. Então você imagina que todos os carros vão ter chance de evoluir juntos. Então com a gente certeza... tem o fato que tem equipe que por conta do coronavírus não tá podendo trabalhar na fábrica, e aí os caras estão em casa fazendo análise de dado, e quem tá podendo ainda ficar na fábrica vai ter uma vantagem, talvez, quando o carro for pra pista, porque tá em cima do carro, trabalhando com o carro, desenvolvendo pés. E eu acho que esse vai ser uma parte bem conturbada, porque quando a gente tem a corrida, né, Austrália, e vai indo os outros GPs, tem todo um cronograma bonitinho de que para qual pista a gente vai mandar a atualização, quando vai ser o pacote aerodinâmico superior, o que a gente vai trocar, não sei o que. E esse ano a gente não sabe exatamente aonde vai começar. E aí... Não, imagina, pode começar em Mônaco, que é uma pista sui generis. Então, a gente já começa uma temporada. Enfim, essa discussão vai ficar pro próximo episódio. A gente já tá adentrando no próximo tema. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Confiram o nosso BPcast do próximo episódio para poder continuarmos essa discussão. Acompanhem o Boletim do Paddock, a gente está tentando trazer algumas coisas para vocês ao longo desses dias. Não vai faltar notícia, não vai faltar conteúdo, a gente sempre vai tentar trazer alguma coisa, porque além de ser o nosso trabalho, a gente tem um público que a gente precisa abastecer e tá interessado, quer saber das coisas. Acompanhem o Boletim nas suas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Boletim do Paddock e no Twitter como @DizNoBoletim. Eu sou a Débora Almeida, obrigado por escutarem o programa até aqui e até a próxima. É isso mesmo, pessoal. Agradeço a todos que ouviram. Sigam a gente nas redes sociais, link no post dos nossos perfis, das meninas que participaram hoje do BBcast. Agradecimento aí pra Cintia e pra Rafaela que mandaram áudios delas. Bom, como sempre, fica aqueles pedidos. Vejam a nossa campanha no Apoia-se. Ouviu o BBcast, tá ouvindo no seu agregador favorito, dá um screenshot, marca a gente nas redes sociais. É bacana também para poder expandir aí e mostrar para outras pessoas que vocês estão ouvindo, chamar mais ouvintes para aumentar aí, né, nossa participação no dia a dia de mais apaixonados, aficionados pelo automobilismo. Eu sou o Rubem GP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.